Na última semana, nós estávamos comentando exatamente sobre o campo da depressão, mas quanto ao luto e as perdas. O luto tomou conta das perdas. O tempo foi todo aplicado para falarmos alguma coisa sobre o luto. Então vamos fazer hoje alguns comentários sobre as causas das depressões quanto às perdas. Dependendo das pessoas, William James, que é um pai da psicologia moderna, ele tem uma classificação interessante. Ele diz que há pessoas fortes, psicologicamente falando, pessoas normais, psicologicamente falando, e pessoas frágeis. Quando as pessoas frágeis se defrontam com personalidades frágeis, se defrontam com problemas e não conseguem resolver os problemas, e em razão dos problemas registram perdas, essas pessoas de personalidades frágeis têm uma grande propensão a entrarem num campo depressivo. Eles fazem um bloqueio inconsciente dos campos de produção daquilo que seriam os neurotransmissores e, em razão disso, por falta deles, serotonina, noradrenalina, dopamina, eles caem em uma desmotivação muito grande, em depauperamento psicológico, ficam inteiramente abatidos, não têm forças para fazerem produções normais que a vida exige. Em razão disso, é preciso considerar que para algumas pessoas as perdas são significativas no contexto de desarrumar a casa mental, psicológica, emocional. Portanto, as perdas, nós precisamos ter algumas forças filosóficas para compreendê-las. Levar em consideração que a magnitude do ser forte, saudável, que faz enfrentamentos robustos, grandes desafios, você encontra uma pessoa rija, quase inabalável, é porque essa pessoa tem a sua arrumação interior, filosoficamente falando, nos painéis do ser. Ela confia muito nesta estrutura do ser, que é importante ser, não ter. Pessoas muito frágeis, vinculadas às coisas materiais, dão um valor muito grande às demonstrações de poder ou de ter. São pessoas altamente frágeis, mas muito frágeis, que sem as coisas elas não conseguem viver. Dão um valor imenso ao que os outros dizem, ao que os outros falam, ou que a sociedade pensa. O que os outros falam, que a sociedade pensa, são modismos. O importante é você estar num processo interior de paz, de tranquilidade, com a confiabilidade que o ser é o mais importante, a estabilidade emocional interior, saber para onde vai. Você sabe para onde você vai? Você sabe que se falar com alguém depressivo, assim, você vai notar que ela não sabe nem para onde vai. Fala, eu vou buscar felicidade, eu preciso ser feliz. Mas quem falou que você precisa ser feliz? Felicidade é um estado da alma. Você pode estar feliz sem ter. Os grandes filósofos não tinham. Madre Teresa de Calcutá é uma mulher altamente dadivosa, produtiva, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, uma pessoa faustosa, né, no contexto psicológico, emocional. No entanto, ela deixou como legado para todos nós um costume
uma bacia, sabão de pedra, um rosário e a Bíblia. Esse é o legado dela. No entanto, era um patrimônio intelectual, moral e espiritual. O importante é que nós possamos buscar na filosofia religiosa a religiosidade. Procure a religiosidade. Pare com estas preocupações de que você precisa demonstrar grandeza religiosa. Não, você não tem que demonstrar nada. Você tem que vivenciar a grandeza moral. São aspectos íntimos que você precisa prestar mais atenção aos preceitos religiosos e tirar deles as lições que estão entre as entrelinhas, nas entrelinhas, aliás, a fim de que você possa ter esse alimento espiritual da força íntima, da paz. Então, para a pessoa que já está depressiva com perdas, fica difícil você fazer toda a arrumação que você der. A um campo filosófico, ela não vai aceitar, porque ela não aceita a perda. A perda para ela é fundamental para ter caído, porque ela não encontra forças para reacender o ânimo, a fé, o dinamismo da vida. Portanto, para as pessoas que já estão fragilizadas, lá no grupo que nós temos, terças às 14h30 e quintas-feiras às 14h, lá no Missionários da Luz, o Itália 88, Parque das Nações, Fernandópolis, nós vamos encontrar nada mais, nada menos, uma oportunidade de que você, fragilizada com a depressão, por perdas, você encontra do lado das pessoas que estão ali o fortalecimento, a explicação do que aconteceu com elas e como que elas saíram desse processo, desta situação, dando um salto de qualidade na vida. Este campo de psicoterapia de grupo é fundamental. As pessoas se arrimam, se fortalecem. Portanto, é preciso o depressivo que está por perdas, se você diagnosticar, conversando com ele, numa anamnese caseira, e descobrir que ele está em razão de que perdeu o emprego. Como que você pode cair perdendo o emprego? Isso chama-se um processo de futuro. É um excesso de futuro no presente que vai acontecer. O que vai acontecer depende de vários comandos que podem exatamente dispararem cessadios os comandos de você conseguir novo emprego. Se você se abater, qual a perspectiva de você conseguir novo emprego? Portanto, é importante esse diagnóstico para você trabalhar exatamente naquelas estruturas que precisam ser arrimadas, fortalecidas, no sentido das pessoas encontrarem forças para sair do campo interior, que a depressão deprime, ela fica fechadinha no seu mundo interior. Perdas de afetos. Quem falou que você perdeu um afeto? O afeto passa, afeto se reconquista. Se você não conseguir reconquistar o afeto, outros afetos poderão estar à sua disposição. Encontramos esses dias uma pessoa num dos grupos, que nós temos um em Jales e dois aqui, que estava muito entristecida porque a filha não a compreendia, a filha lhe maltratava, a filha já é senhora de outra casa, e ela dando uma força imensa, dando um registro imenso de valor à filha que estava ali perturbando. Aí, dentro do contexto, nós tivemos lá uma senhora que, dialogando com ela, disse: olha, minha filha faz 10 anos que não vai mais em casa, brigou comigo porque
por motivos lá vários, que ela não tem razão. E eu comecei a fazer uma técnica aconselhada pelas pessoas mais experimentadas no contexto religioso. Eu passei a desenvolver dentro de casa um campo de piedade para minha filha. Comecei a orar por ela, comecei a pedir por ela, comecei a fazer um campo de compreensão muito grande, porque ela estava assim por determinados outros motivos, que ela estava jogando em cima da minha conta a decepção com o casamento, estava jogando na minha conta a decepção com os filhos, está jogando na minha conta a decepção com o estado profissional em que ela se encontra, porque ela faz uma coisa e gostaria de fazer outra. Aos poucos, as pessoas aqui do grupo foram me orientando. E eu cheguei à conclusão que um alvitre, uma sugestão era legal, que eu não podia desenvolver um sentimento de mágoa, mas eu tinha que desenvolver um sentimento de perdão. Mas como o perdão é muito, muito forte para mim, a pessoa falou assim: se você não consegue perdoar, desenvolva o sentimento da compaixão. Tenha compaixão da sua filha, porque só depois que você perde mãe e pai é que você vai viver numa carência muito grande, vai compreender que você realmente agora está sem luz. É mais ou menos quando você não dá nenhum valor para a energia elétrica, e quando falta a energia elétrica que você vê que você não pode fazer nada. Comecei a desenvolver esses painéis. E foi muito bom, porque o primeiro dia em que ela me ligou, eu não mais reclamei e ela assustou. Eu queria que a senhora fizesse tal coisa, assim, assim, tal, no banco, tal, porque eu preciso, tal, passa aquela coisa e tal. E passou uma série de situações para eu fazer, dizia a mulher, eu fiz. Falei: quantas vezes você pedir, eu faço, não há problema, porque você não está distante, seu corpo está distante, e você sempre esteve perto de mim. Isso aí mexeu com ela. Depois, no final de semana, ela ligou e tal, e ligou, e foi ligando, e prevê que no final do ano vem me ver. Porque não encontrou em mim nenhum alimento para se perturbar. Ela não encontrou em mim a energia que a perturbava. Então, dentro desse quadro, nós vamos encontrar uma situação de que a psicoterapia de grupo soluciona, porque não é o diretor do trabalho, nem o coordenador, nem o psicólogo, é o próprio grupo. E há uma valoração muito grande de experiências vividas por outras pessoas que deram certo, que estão na mesma estatura em que nós nos encontramos. Esta é a riqueza da psicoterapia de grupo. Então, perdas, de maneira natural, você deve fazer a substituição para ganhos. A perda é um ganho. Se você começar a analisar que a perda é um ganho, você vai ter forças para se restabelecer, emocionalmente falando, não dar valor àquele fato. Tem um pensador que diz: o mal, ele cresce, mas você não deve dar valor ao mal para ele crescer. O mal tem a repercussão que você lhe dá. Para as perdas, de uma maneira geral, além daquelas que nós já vimos, de perda de entes queridos, que é o luto, as demais perdas, você precisa valorar que há uma lição atrás. É justamente essa lição, é um desafio. Teve perda, vem uma lição. O que você pode fazer para crescer moral, intelectual, espiritualmente, psicologicamente falando, depois desse desafio? Comece a ver perdas como desafios.
para desenvolver os seus dons. Desenvolvendo os seus dons, as perdas deixam de ter valor e você vence desafios. E é tão bom assim que você fala, estou pronto para o próximo desafio. Maravilhoso. Portanto, administre suas perdas, transforme-as em desafios. Coloque seus dons e seja feliz relativamente aos problemas que você passa pela vida. Muito sucesso. Arrimos virão de toda forma e de toda sorte.